E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá mais uma vez aprender a palavra de Deus. Tem sido muito maravilhoso mesmo esses estudos, essas instruções que nós temos levado para vocês. Isso tem sido maravilhoso, eu tenho visto, tenho contemplado o prazer de muitas pessoas que têm entrado em contato conosco. Eu louvo a Deus por isso, porque o objetivo é esse, levar para você esclarecimento, conhecimento da palavra de Deus. É um trabalho que tem suma importância na vida da humanidade, na sua vida, né? Vamos levar agora para você mais um assunto maravilhoso, de muitos que nós temos levado. Eu quero falar hoje para você de um assunto que trata sobre o tema a vontade de Deus. Eu quero falar um pouco sobre a vontade de Deus para você, usando o texto aqui na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a sua primeira carta. Eu quero levar esse assunto para você. Eu quero ler esse texto aqui para você, para a gente estar sendo instruído sobre esse assunto, a vontade de Deus, através desse texto da palavra de Deus, que nos traz essa maravilhosa revelação e esse maravilhoso ensino, não é? A palavra de Deus nos traz. Eu quero ler para você o texto que nós vamos falar sobre ele, nessa hora, nesse vídeo para você, tá certo? Carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a primeira carta, no capítulo 2, o versículo 3, o 4 e o 5. Eu quero ler esses três versículos para você, para dentro desse versículo tirar o assunto que nós vamos falar para você, a vontade de Deus, e levar para você a instrução sobre esse tema, a vontade de Deus. Vamos ler, capítulo 2, primeira carta de Paulo a Timóteo, versículo 3. Assim diz a palavra de Deus: porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Esse chama Jesus Cristo o homem, né? Vou ler de novo para você o texto. O texto que nós vamos estar usando, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 3 ao 5. Diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, né? Então, dentro desse texto, eu quero levar para você hoje um esclarecimento sobre a vontade de Deus. Dentro desse texto, o apóstolo Paulo está instruindo os irmãos aqui, levando essa carta a Timóteo, para Timóteo usar como instrução na igreja, para os irmãos, mostrando aos irmãos que é preciso orar pelos aqueles que estão no poder, na liderança, né, no governo, aqueles que estão dentro do poder governamental, estabelecendo lei, determinando princípios para a sociedade viver. Paulo diz que é importante orar por essas pessoas, até porque toda instituição, todo líder, toda pessoa que está colocada dentro de um poder é estabelecido por Deus, independente de qualquer situação, só vai se Deus permitir. Então, é estabelecido por Deus, como diz a palavra, e temos que obedecer, né? Todas as autoridades, todos aqueles que estão em eminência, todos aqueles que estão no poder, nós temos que obedecer. Agora, observação: obedecer quando esses estabelecem leis, estabelecem os princípios que não ferem e que não nos levem a pecar contra Deus. A partir do momento que são estabelecidos esses princípios que nos levem a pecar contra Deus por esses líderes, por esses homens que estão em eminência, nós não devemos obedecê-lo, porque em primeiro lugar obedecer a Deus do que aos homens. E se inclui nessa situação. Obedecer aos homens quando os homens estão dentro da ordem, dentro da direção da palavra, dentro da orientação de Deus. Quando esses homens saem da direção de Deus, você já tem a liberdade dada pelo próprio Deus de não mais se submeter à obediência a esses homens. Porque em primeiro lugar obedecer a Deus. Os irmãos estão dando para entender? E Paulo fala sobre isso. No versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim: porque isto é bom. Olha só o que Paulo está dizendo. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Isso é bom e agradável diante de Deus, que a gente se submeta às autoridades que são constituídas, governo,
presidente, governador, juízes, advogados, essas pessoas que trabalham dentro de um propósito para fazer se cumprir a lei, para estabelecer princípios e fazer se cumprir as leis, nós temos que obedecer, né? Porque se nós estamos servindo a Deus, não temos por que temer nenhuma autoridade que foi instituída, porque as autoridades, as leis são para afrontar, são para corrigir os transgressores. E se nós estamos dentro da direção de Deus, não vamos temer a eles. Isso é bom para a organização, nação, município, estado. Isso é importante para essa finalidade. Por isso que Deus estabeleceu pessoas que estão no poder. Todo grupo tem que ter um líder, gente. Por isso que uma igreja tem um pastor. E o pastor tem que estabelecer a ordem, tem que estabelecer os princípios, tem que se fazer cumprir, tem que corrigir, orientar aqueles que não vivem dentro desses princípios, né? Por isso que um time de futebol tem um técnico para fazer a coisa andar organizada, porque sem uma cabeça fica desorganizada a coisa, né? Porque uma cabeça é o que dá organização ao corpo, a todo o grupo. Então, Deus estabeleceu, para que você saiba, Deus estabeleceu a liderança. Quem estabeleceu foi Deus. Então vamos lá. O objetivo não é esse, é só uma explicação para você se está sintonizado com o que nós estamos falando. Deus está dizendo aqui no versículo 4, ele diz assim, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Observe o que é revelado aqui para nós. Observe a instrução de Deus para nossas vidas. No versículo 4 da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, está dizendo que Deus ele quer que todos os homens se salvem. Deus ele tem um desejo, ele tem um querer. E esse querer, Deus ele revela para nós. O que é que Deus quer? Que todos os homens se salvem, né? Então a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Porque Deus não salva todos os homens. Logo a gente sabe e crê, e é verdade, que Deus é todo poderoso. Não existe nada impossível para Deus. Não existe nada que possa impedir o querer de Deus. Nada, a Bíblia diz isso. Operando Ele, quem impedirá? Agora, observamos que o texto que nós estamos aqui falando nos revela que Deus ele quer. Deus não está estabelecendo, Deus não está ordenando, Deus não está determinando. O texto está dizendo que Deus ele quer que todos os homens se salvem. O que quer dizer isso para nós? Isso quer nos dizer que a escolha do homem para a salvação não é Deus que determina. Que a escolha do homem para a salvação é o próprio homem que determina com a sua escolha. Deus ele proporcionou o meio da salvação. Deus ele proporcionou o caminho da salvação. Deus ele proporcionou o impossível que era para nós conseguir a salvação. Deus proporcionou. Agora, o que o homem, qual é a responsabilidade do homem com essa salvação? O homem não tem participação na salvação. Porque foi Deus que executou todo o plano de salvação, toda a obra da salvação, foi Deus que executou. Agora, o homem tem a escolha de fazer se quer a salvação ou se rejeita a salvação. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que Deus ele quer que todos os homens se salvem. Então logo isso é uma escolha do homem. Deus dá esse direito ao homem de escolher se quer ser salvo ou não. A salvação Deus colocou ao alcance de todos. Agora, é você, é eu, somos nós que escolhemos se queremos ser salvos ou não. E quando se quer ser salvo, não é apenas por uma expressão verbal, eu quero ser salvo, eu quero Jesus. Não é essa a expressão que Deus quer do homem para provar que ele quer a salvação. Jesus disse, aquele que não negasse a si mesmo, não tomar a sua cruz e seguir-me dia após dia, não tem parte comigo, não é digno de mim. Jesus disse, entrai pela porta estreita, porque a porta é estreita e o caminho é apertado. Mas é esse que você vai encontrar a salvação. Se o homem quer a salvação, ele tem que entrar pela porta estreita. Ele tem que renunciar a si mesmo. Ele tem que crer em Jesus Cristo em primeiro lugar. Essa é a condição para o homem ter a salvação. A salvação não é de graça. Não é, perdão, a salvação não é uma determinação de Deus para o homem. Ela é de graça sim. Agora é a escolha do homem aceitar ou não. Porque Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós,
é dom de Deus. Então, pela graça, sois salvos. Sois salvos de graça, irmão. Sois salvos por um favor que alguém fez por você. E esse alguém foi Jesus. Foi Deus que operou para você esse favor. Agora, você aceita se quer ou não. A condição é essa. É a sua escolha. E a sua escolha requer uma atitude sua de tomar uma decisão que vai fazer você mudar de direção. Então logo a gente vê que não é uma determinação de Deus levar o homem a ser salvo. Deus ele preparou, que só está aqui, venham. É o homem que escolhe ir ou não ir. Então, a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Deus ele quer que você se salve. Você precisa ouvir a Deus. Você precisa entender o querer de Deus na sua vida. Ele quer que você se salve. Por isso que Jesus disse, vinde a mim. Jesus não obrigou, disse, eu determino que venha a mim. Não, Jesus disse, vinde. Quem quiser vir, após ele, venha. É preciso querer ir a Jesus. Um homem que era rico, diz o texto, um jovem rico, ele queria a salvação. Mas a escolha ali foi dada a ele. Ele perguntou, bom mestre, o que é que eu faço para alcançar a salvação? E Jesus começa a dizer a ele que a salvação, o homem tinha que viver uma vida reta, uma vida justa, uma vida honesta, não matar, não roubar, ajudar o próximo, fazer isso. Ele disse, pronto mestre, tudo isso eu faço. Mas não é por ser bom, por fazer caridade, por não matar, por não roubar, que o homem é salvo. A salvação ela está baseada exclusivamente em Cristo e não em obras que o homem venha fazer, ou praticar, ou executar. A salvação está baseada exclusivamente em Cristo. E quando Jesus começa a orientar esse jovem rico, ele diz, tudo isso eu faço, Senhor. Esse jovem era um religioso, ele guardava a religiosidade. Ele era nascido do berço da religião, pois ele diz, desde a minha meninice que eu faço isso. Ele era religioso. Ele praticava esses comportamentos sociais. Mas o único meio da salvação é por Cristo. Então quando Jesus diz a ele, então pega tudo que tu tem, vende, dá aos pobres e depois me segue. A condição única, exclusiva para o homem alcançar a salvação é seguir a Jesus. Olha, quando Jesus diz, vem e me segue, então para aquele homem era fácil guardar a religiosidade. Se fosse só isso, ele queria. Mas quando Jesus disse, vem e me segue, ele agora voltou atrás. Ele agora disse, não, eu não quero a salvação dentro dessa condição. Eu não quero abrir mão do que eu tenho, eu não quero renunciar ao que eu tenho. Eu não quero abrir mão dos bens que satisfaz a minha alma, a minha carne, a minha necessidade deste mundo. Aquele homem não estava disposto a abrir mão daquilo que estava impedindo ele de seguir a Jesus. Então eu quero dizer a você que a salvação é exclusivamente, unicamente por meio de Cristo. Jesus disse, vem e me segue. Esse é o conselho final para o homem alcançar a salvação. Seguir a Cristo. Mas aquele jovem, pela escolha que ele tinha, que Deus deu ao homem esse direito de escolher, nenhuma criatura jamais tem esse direito de escolha. Nenhuma criatura que Deus criou tem esse direito de escolha. Esse dom de escolher foi Deus que deu somente ao homem. Somente nós, homens, seres humanos, temos o direito de escolha. Você tem o direito de escolher. Você tem o direito de escolher se quando acordar de manhã vai escovar os dentes ou não. Se toma banho ou não toma. Se come ou não come. Agora, a escolha que você faz vai trazer uma consequência. Você tem o direito de escolher se entrega a sua vida a Jesus, se dedica somente a Ele e passa a negar-se a si mesmo e seguir a Ele, ou não. Ou continuar no mundo do jeito que está, na religiosidade, no seu conceito pessoal de que é bom, de que está sendo fiel a Deus. Você que escolhe. Agora escute, a consequência você vai receber de cada escolha que você faz nessa vida. Mas a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. A salvação Deus quer te dar, agora é uma escolha sua. E muitos vão errar na escolha, por não escolher a salvação que Deus oferece. Muitos querem salvação, mas dentro do caminho que entendem, dentro da religião, dentro do seu propósito de bom, de santo, dentro do seu propósito de pessoas que não faz mal a ninguém. Muitos querem a salvação dentro do seu conceito, eu acho que é assim, eu acho que é isso, mas a salvação não é por isso. A salvação é pelo caminho, pela orientação que Deus dá. Então, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Nós estamos vendo aqui. Deus ele tem um querer que não depende só dele, depende de nós. Deus está esperando a nossa decisão para ele agir, para
para nos ajudar, valorizar e lutar por essa tão grande salvação que Ele nos oferece. Ele dá a graça, Ele dá o esforço para a gente lutar por ela. Agora, isso só vai acontecer quando você aceitar a salvação dentro da condição que Deus dá. Deus, Ele quer que todos os homens se salvem. Há uma salvação para o homem, como também há uma perdição para o ser humano. Então, isso é uma questão de escolha, não é, irmão? Nós podemos ver, é uma questão de escolha. E Jesus ensinou isso. Jesus disse em João 3,18: quem crê em mim, aquele que crê no Filho do Homem será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. A escolha do homem de crer ou não crer, de aceitar ou não. Crer quer dizer aceitar, queridos. Crer quer dizer se submeter-se, se entregar e se conduzir por aquele que lhe convida a crer nele. Crer quer dizer isso, não é da boca para fora uma expressão verbal que muitos dizem por aí: eu tenho Jesus no meu coração, eu aceito. Não é dizer, é realmente tomar uma atitude do interior e nessa seguir. Porque se com tua boca confessares, mas tem que crer no coração. Esse crer é um conhecer, um entender, um aceitar, um se entregar. Quem crê se entrega àquele que diz que crê. Quem crê passa a seguir a direção daquele que diz que crê. Quem crê não vive mais para si, mas vive para aquele que diz que crê. Aleluia. Então, qual é a vontade de Deus? É que todos os homens se salvem. Então, observe aí um detalhe também, que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Esse todo está no geral. Esse todo é independente de qualquer separação na sociedade, de qualquer situação cultural ou nacional, de qualquer situação na área da sociedade financeira, se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco. A salvação é para todos: chinês, brasileiro, alemão, francês, japonês, holandês. É para todos os homens de todas as nações. A salvação é para todos. Então, essa é a vontade de Deus, que todos os homens se salvem. Então, uma da vontade de Deus dentro desse texto que nós lemos é porque Deus quer que todos os homens se salvem. E em seguida o texto diz assim, o versículo 4, diz assim, capítulo 2 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Versículo 4 diz assim: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Pronto. A segunda coisa que Deus quer de nós dentro desse texto, a segunda coisa é essa: que nós tenhamos o conhecimento da verdade, que nós adquirimos o conhecimento da verdade, que nós obtenhamos o conhecimento da verdade. Porque Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É por isso que Deus quer que você conheça a verdade, para que você seja liberto dos fardos que estão sendo impostos na sua vida por meio de determinações humanas, que leva o homem a achar que é uma verdade, mas é uma mentira. Porque a verdade é o que Deus nos ensina. Você precisa ser livre dos fardos religiosos. Você precisa ser livre dos temores que são impostos para você pela sua consciência, pelo seu coração. Porque a verdade vem de Deus e é a sua palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus, Ele quer que o homem conheça a verdade. A vontade de Deus qual é? A segunda é essa, dentro desse texto que nós estamos lendo, da carta do apóstolo Paulo a Timóteo, sua primeira carta. O versículo 2, estamos lendo do versículo 3 ao 4 e o 5. O versículo 4 diz que Deus, Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A segunda coisa aqui que Deus quer, a vontade dele para nós. Deus não vai forçar você a crer na verdade a pulso. Deus não vai obrigar você a crer na verdade a pulso. Você tem que crer por deliberada vontade, espontânea vontade. Como é importante crer na verdade? Deixa eu te dar um fato aqui na história, que está registrado na história esse fato, de um homem chamado Martinho Lutero. Um jovem que estava estudando para ser padre, monge, dentro de um convento augustiniano na Alemanha antiga. Esse jovem dedicado à religião, pensando que estava servindo a Deus. Esse jovem dedicado às cumprições, os cumprimentos religiosos, às devoções religiosas. Esse jovem chamado Martinho Lutero, ele estava dentro de uma situação onde ele fazia penitência, onde ele fazia petições, onde ele cumpria devoções, ladainha repetitiva e vivia dentro daquela
exigência religiosa, de devoções, achando que por aquilo seria livre do seu pecado, pelos flagelos que vivia, estava purificando-se dos seus pecados, flagelando o seu corpo, mantendo-se dentro de uma rotina escravizadora da religião. A história conta isso, eu estou falando para você fatos que a história relata, da história desse homem Martim Lutero. E esse homem, diz a história, que um dia esse homem passou a estudar as Escrituras, ler a Bíblia, porque naquele tempo era muito difícil ler a Bíblia, porque o sistema religioso católico apostólico romano, ele impedia as pessoas de ler a Bíblia, para as pessoas não conhecerem a verdade. Por isso que Deus quer que você conheça a verdade, para ser livre do engano religioso. Veja o argumento que o sistema religioso católico apostólico romano dava para as pessoas não ler a Bíblia. Eles diziam que se as pessoas lessem a Bíblia, ficariam loucos, que só os padres que tinham autoridade e o poder para ler as Escrituras, só os padres tinham essa autoridade. Mas aí era um argumento para as pessoas não conhecerem a verdade, que o diabo ele faz de tudo para o homem não conhecer a verdade, porque quem conhece é liberto, como disse Jesus. Mas Martim Lutero começou a ler as Escrituras, e diz a história que ele leu a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. É uma carta que fala sobre justificação de nossos pecados. E Paulo começa a ver, o texto diz que nós não somos justificados por fé nem por obras que fazemos. Nós não somos justificados por obra que fazemos, nem por nenhum outro meio, mas senão pela fé em Jesus Cristo. Pela fé em Jesus Cristo, mediante a graça de Deus, através da fé em Jesus Cristo. E Martim Lutero começou a estudar, a ler as Escrituras, e ele começou a sair das trevas, da mentira, do engano. A luz começou a brilhar no coração, na alma de Lutero. E Lutero começou a analisar, começou a ver e disse: não, está errado. A igreja romana ensina que há outros mediadores, mas a palavra de Deus ensina que há um só mediador. A igreja romana ensina que nós temos que se dirigir a outros protetores para pedir socorro, a outros mediadores. Mas a palavra diz que só um protetor, só um mediador existe. E Martim Lutero começou a ler as Escrituras e dizia: não, a igreja católica romana diz que nós temos que fazer penitência rezando o rosário, pedindo Ave Maria. Mas a palavra de Deus não ensina que nós temos que pedir em nome de Jesus. E ele começou a fazer esse exame, analisar e ver o que a Bíblia ensinava. E diz o texto que esse homem chamado Martim Lutero, ele levantou 95 teses da palavra de Deus que contrariava os ensinos da doutrina apostólica católica romana. E Martim Lutero foi e colocou na porta do castelo de Fittsburg, uma cidade lá na Alemanha Antiga, que eu não sei expressar o nome correto, mas lá Martim Lutero colocou as 95 teses dele na porta desse castelo, porque era uma tradição que tinha quando as pessoas queriam um debate para discutir ideias, assuntos. E fazia isso, Martim Lutero fez, chamando o Concílio Católico Romano para essa discussão. Mas sabe o que aconteceu? Em menos de um mês, essas 95 teses de Lutero foi de encontro a todo o sistema doutrinário ensinado pela doutrina católica apostólica romana. Isso foi uma bomba dentro do clero romano naquela época. E começaram a ver isso vai nos atrapalhar. Porque essas teses de Lutero ensinavam que não precisávamos pagar indulgência, que não precisávamos fazer sacrifício, que não precisávamos buscar outro mediador, porque só há um. A Bíblia não ensinava outro. E houve um grande levante contra Lutero agora. Começou a perseguição a Lutero. E hoje a gente vê as pessoas dizendo aí que Lutero era uma ovelha negra que foi excluída da casa do Pai. Porque o clero romano, um sistema religioso, colocou para fora. Porque é assim, queridos. Quando está na verdade, as trevas não querem aceitar a verdade, as trevas expulsam você. E Martim Lutero foi liberto daquele conceito. E começou a ensinar o povo a verdade. O povo começou a ser liberto dos flagelos, das indulgências que se pagavam. As pessoas estavam presas com sua alma, achando que ia para o inferno pelos os conceitos que a igreja romana estava colocando para o povo viver. Tinha que pagar, tinha que fazer caridade, tinha que dar indulgência para ser livre do pecado e alcançar um pedaço de terra lá no céu. Porque a história fala que até documento do céu era vendido nessa época, queridos. Então, esse homem conheceu a verdade. Resumindo isso, eu não quero entrar nessa história, que breve eu lançarei um vídeo sobre a história do início
do paganismo romano, da história da apostação da fé, porque a Igreja Católica Apostólica Romana, ela foi constituída através da apostatação da fé, de crentes, de cristãos que apostataram da fé em Cristo e aderiram à fé católica apostólica romana. Isso é a verdade. Depois eu vou trazer um ensino sobre esse assunto, muito bom, para instruir você. Não desfazendo das pessoas que estão lá dentro dessa doutrina, mas condenando e mostrando o falso ensino, a mentira que se é pregada como se fosse a verdade de Deus dentro dessa doutrina católica apostólica romana. Mas o assunto não é isso. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, como nós demos o exemplo de Martinho Lutero, ele foi um homem que conheceu a verdade e foi liberto do engano. Eu coloco também um exemplo bíblico, como Saulo era um homem religiosíssimo dentro da religião farisaica. Ele matava, prendia em nome de Deus, achando que estava servindo a Deus. Mas quando ele conheceu a verdade, ele foi liberto. Por isso que ele escreve dizendo isso aqui, inspirado pelo Espírito Santo. A vontade de Deus é que o homem conheça a verdade, para ser liberto. E muitas verdades Deus quer que você conheça. Deus quer que você conheça a verdade sobre a sua origem, sobre a origem da criação. Hoje a gente vê aí as pessoas ensinando dentro das faculdades a crença, a ideia da evolução, que tudo foi criado, tudo passou a existir a partir do Big Bang, uma grande explosão de inflamação de átomos que se inflamaram, explodiram e causou o Big Bang que trouxe a evolução. Não. Isso tudo que existe foi feito por um Criador. Chama-se criação, por um ser divino, soberano e grandioso. E Deus quer que você conheça a verdade sobre a nossa origem, a nossa existência e a existência desse mundo. Deus quer que você conheça as verdades sobre sua situação espiritual. Deus quer que você conheça a verdade sobre o pecado. Deus quer que você conheça a verdade sobre a morte da pessoa. Deus quer que você conheça a verdade sobre a existência do ser, da pessoa, após a morte. Muitos ensinam por aí que a pessoa quando morre reencarna, e outros morrem, vão aguardar para vir para o paraíso, outros morrem, vão para um harém, onde tem muitas virgens esperando por eles, como ensina a religião islâmica, né? Que aqueles homens se matam porque eles são ensinados lá que se eles morrerem na causa de Deus, que dizem que é a Guerra Santa, a obra de Deus, se eles morrerem, do outro lado vai estar um harém esperando por ele com um bocado de virgem. Coitados. O que está esperando por ele é coisa muito pior. É uma coisa muito terrível. Então Deus quer que você conheça essa verdade. Como ensinam também que quando a pessoa morre dentro da religião católica apostólica romana, a pessoa vai para um descanso eterno, para um bom lugar, ou então para um purgatório, para que os seus pecados sejam purgados, sejam purificados pelo fogo do purgatório, para depois ir tirado pela Virgem Maria desse lugar e ir para o céu. Não, isso é mentira. Deus ele quer que você conheça a verdade sobre a existência da pessoa depois da morte. A realidade é essa, irmão. Céu ou inferno. Não tem nenhum intermédio para esses dois lugares. É daqui da terra que o homem sai com um destino determinado. Como diz Hebreus 9, 27, depois da morte segues ao juízo. Esse juízo é para a condenação, como diz Romanos capítulo 5, versículo 17 e 18. Então, Deus ele quer que você conheça essa verdade sobre esse assunto. Deus ele quer que você conheça essa verdade. Por quê? Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é? Lá em Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus repreende um grupo de religiosos que veio até ele. E Jesus diz, vocês erram por não examinarem as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. Esses homens não examinavam as Escrituras. Esses homens não examinavam o que Deus queria de nós. E estava ensinando, estava sendo orientado pelos conceitos religiosos estabelecidos pelo homem. Por isso que Jesus disse, vocês erram. Você pode estar errando, meu irmão, porque você está aceitando o que diz o teu líder religioso, o que ensina a tua religião, e você não está parando para examinar as Escrituras. Você pode estar errando. E Jesus disse, nem conhece o poder de Deus.
Muitos estão por aí dizendo, foi poder de Deus ali, foi poder de Deus aqui, é o poder de Deus. Você não conhece o poder de Deus. Você está glorificando uma manifestação que não é o poder de Deus. Você está glorificando, está vivendo no meio de manifestações, de situações que não é o poder de Deus. Porque você erra não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus Cristo disse isso para um grupo religioso, saduceus. Então, Oséias capítulo 4, versículo 6, Jesus disse, a palavra de Deus diz assim, meu povo foi destruído por falta do conhecimento. Muitos estão sendo destruídos aí da caminhada com o Senhor, destruído sua vida espiritual com Deus, porque não tem entendimento para acertar o que é de Deus e o que não é. Estão seguindo outras vozes dizendo que é a voz de Deus. Estão seguindo outros caminhos, outras orientações pensando que é de Deus. Então o povo é destruído por falta do conhecimento da palavra. Isaías capítulo 5, versículo 13, a palavra de Deus diz assim, o povo foi levado cativo por falta de entendimento. Por falta de entendimento, o povo é cativo, o povo é presa fácil desses homens que estão aí nos púlpitos, enganando com a palavra de Deus e prendendo muita gente, que tem pessoas, irmãos, que deixam de dar o dinheiro da sua feira para poder dar na igreja, deixa de ser fiel à sua esposa, de cumprir compromissos com a sua família para cumprir compromisso da igreja. Porque estão sendo presa fácil desses homens que estão falando em nome de Deus, estão dizendo que é para obra de Deus, que não é. Obra de Deus é outra coisa, não é igreja, não é denominação, não é você ajudar a igreja a fazer programa em televisão. Isso não é obra de Deus. A gente já falou aqui, depois eu vou trazer outro estudo sobre isso. Então, o profeta Isaías, usado por Deus, já está lá revelando isso. O povo foi levado cativo por falta de entendimento. É o que acontece hoje. O povo é levado cativo, o povo é feita presa fácil desses homens por falta de entendimento. As pessoas não conhecem a verdade de Deus. E tudo que se ensina nos púlpitos das igrejas hoje, as pessoas estão acreditando. Não estão parando para analisar. Mas tem uma coisa, o povo foi levado cativo por falta de entendimento. Mas lá em Salmo 119, 130, diz assim a palavra de Deus, a exposição da tua palavra dá luz e entendimento aos simples. É por isso que Deus quer que nós estejamos levando a exposição da palavra dele. É por isso que Deus me inquietou para estar levando a exposição dessa palavra. Está levando a você essa exposição. Está levando para você esta orientação. Porque ela vai dar luz e entendimento a você. A Bíblia diz que a exposição da palavra dá luz e entendimento aos simples. E você vai ter entendimento. A luz vai brilhar no teu entendimento. A tua alma vai ser esclarecida. Vai sair as trevas. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E muitos estão na igreja, mas são incrédulos. Porque está sem entendimento da verdade de Deus. E não querem aceitar. Mas estamos aqui levando a exposição da palavra de Deus para que a luz brilhe no seu entendimento. Amém, queridos? Então, Deus ele quer que nós pensemos a verdade. Lá em Salmo 119, 105, diz assim a palavra de Deus: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. A palavra é lâmpada e luz. A lâmpada, ela esclarece. Ela faz você sair das trevas. Ela dá claridade, ela dá visualidade. Você vai ter claridade, visualidade da vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é que todos conheçam a verdade. Deus ele quer que você conheça a verdade. Para isso, para que você seja liberto do engano. Deixa eu dizer outra coisa para você. Passou um besourinho aqui, eu tentei matá-lo. Mas vamos continuar aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Amém, meus irmãos? É muito importante isso, irmão. Olha, o que eu estou falando para você é muito sério. Eu busco de Deus sabedoria para poder passar a palavra dele, porque eu preciso de sabedoria. Você não está aqui falando com um teólogo que tem anel de formatura no dedo. Você não está aqui ouvindo a explicação de um doutor que tem formação acadêmica em seminário. Mas eu tenho uma certeza, e Deus ele há de confirmar isso. Você está falando com um homem simples e humilde que recebeu o dom e a graça de Deus para levar a instrução da palavra até você. Um homem humilde, que não é indouto,
não tem nenhum doutorado, mas tem a graça de Deus, tem o dom que Deus me deu, um talento para levar essa palavra para você. Então eu glorifico a Deus por isso. Então Deus, Ele quer que você conheça a verdade, querido. Deus, Ele quer que você seja salvo. Agora, você conhecer a verdade também é uma escolha sua. É uma deliberalidade sua, se vai querer ou não. Porque muitos ouvem, mas não aceitam. Não aceitam. Você, será que não vai aceitar? Será que você, depois de ter ouvido essa instrução, vai continuar sem querer examinar as Escrituras? Onde você está? Porque aceitar a verdade também é uma escolha. Eu vou mostrar a você aqui, na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, na segunda carta, no capítulo 2, o versículo 10 e ao 12. Deixa eu fazer essa leitura para explicar a você aqui. Diz assim: e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, mas antes tiveram prazer na iniquidade. Olha só o que está dizendo a palavra de Deus aqui. Por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. E ele diz no versículo 10: em todo o engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 10, 11 e 12. Leia esse texto depois para analisar o que nós estamos falando. E é interessante, não receberam o amor da verdade para se salvar. Antes tiveram prazer na mentira. Então é uma escolha. Nós vemos aqui que é uma escolha. Deus não força ninguém a aceitar a palavra dele, a aceitar o que ele quer. Tanto é que Jesus disse: ide pregar, anunciar e fala ao povo, ensina. Porque pregar o evangelho, querido, é ensinar a palavra, tá certo? Deixa eu explicar uma coisa aqui para você. Pregar o evangelho não é estar gritando, não é estar falando língua estranha. Pregar o evangelho não é estar rodopiando, não é estar cheio de unção para aquela manifestação sobrenatural, não. Pregar o evangelho é estar lúcido, é estar consciente, ser racional e ser inteligente no que está falando para que as pessoas entendam. Pregar o evangelho é ensinar a palavra, é ensinar sobre as boas novas que fala de Cristo, que proporcionou a salvação para nós. Isso é pregar o evangelho. Então quando Jesus disse, ide pregar o evangelho a toda criatura, ele diz, quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Quem crê e for batizado será salvo. É uma escolha de você crer. É uma escolha de você não crer. Então nós estamos vendo que é a escolha. Amaram mais a mentira do que a verdade. E não quiseram vir para a verdade porque suas obras eram mais. E não quiseram largar. Escolha. Então nós estamos falando aqui da vontade de Deus. É que o homem conheça a verdade. É que o homem receba a salvação. Então nós estamos trazendo isso para você, querido. Para esclarecer você. Que você seja orientado, instruído, porque Deus ele tem o desejo que você seja salvo e venha ao conhecimento da verdade. Portanto, eu, evangelista Wellington Ramos, mais uma vez, levando para você essa instrução. Desperta, queridos. Olha, analisa as Escrituras. Observa se realmente o que você está sendo instruído está dentro da palavra, condiz com a palavra. Olha, cuidado, porque o diabo ele sabe manipular a verdade. Ele sabe pegar um texto, dar volta, para fazer você acreditar que o homem está falando pela Bíblia. Porque o diabo não vai enganar ninguém com outro livro. Ele usa a própria palavra. Nós temos prova que ele usou lá, em Adão, e usou lá com Jesus. Adão caiu, mas Jesus não. Jesus estava em espírito, Jesus estava ali dentro da vontade de Deus. Adão deu lugar à carne. Adão não deu ouvido à palavra de Deus, mas Jesus sabia a palavra de Deus. Você precisa saber a palavra de Deus para vencer Satanás com a palavra. Não se vence Satanás com manifestação de poder, com gritos, com língua estranha, com Salmo 91, com penitência, com evangelismo, com jejum. Não se vence Satanás com essas coisas. Porque a arma para vencer Satanás é a palavra. A espada do Espírito é a palavra. Jesus venceu Satanás com a palavra.
Não adianta jejuar, não adianta fazer tanta coisa se não tiver a palavra, o conhecimento da palavra. É preciso ter o conhecimento da palavra. Quando vir o engano do diabo, você dizer, não, eu conheço a verdade é essa e não essa. E botar para correr todo profeta falso que o diabo tem usado para enganar você. Conheça a palavra, queridos. Então esse é o objetivo do nosso trabalho com esse projeto de defesa da fé, de esclarecer a palavra de Deus para você através do nosso canal no YouTube, é levar o conhecimento da palavra para você. Instruções que são simples, mas são objetivas e são sólidas na palavra de Deus. Você vai abrir o Face lá, vai ver muitos pregadores de renome na mídia, muitos pregadores famosos com anel no dedo, mas vai ver lá um humilde simples, que não tem nenhuma formação acadêmica, lá, evangelista Wellington Ramos, mas você vai ouvir a instrução dele e vai analisar as escrituras e vai ver o que está dentro dela. Simples, mas objetiva. Simples, irmão, porque pregar a palavra não adianta tanta filosofia religiosa, tanta filosofia teológica que as pessoas estão usando, que isso dá um embaraço na mente dos simples. O evangelho é simples. Jesus não pregou com dificuldade para ninguém, não. Jesus disse, eu sou a porta. Não adianta trazer um arrudeio teológico para falar isso. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É tão simples isso. Jesus disse, quem crê em mim tem a vida eterna. Não precisa você ir para um curso, ir para um seminário e fazer curso de teologia, ou fazer um curso de teologia para aprender a vontade de Deus. É só ler a Bíblia. O que Deus quer que você leia para alcançar a sua salvação está na Bíblia. Muitos estão sendo enganados por isso. Então, Deus ele quer que você seja salvo. E outra coisa que ele diz aqui no texto da carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ele diz assim, capítulo 2, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, ele diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. É outra verdade que Deus quer que você conheça. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Esse Deus é o único, é a divindade criador, é o criador, a divindade. É aquele que nós não conhecemos pela vista. É aquele que nós nunca vimos. É aquele que é imaterial, porque ele é espírito, mas ele existe. É aquele que se fez conhecer através da manifestação do seu Filho Jesus Cristo em carne. Porque diz a Bíblia que Deus estava em Cristo, que o Verbo que era Deus se fez carne, e que toda a plenitude da divindade habitava em Cristo. Então Cristo é Deus. Quem conhece a Cristo, conhece a Deus. Quem vê o Filho está vendo o Pai. Quem crê no Filho está crendo no Pai. Quem adora o Filho está adorando o Pai. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita religião por aí que só fala em Deus, e não é o nome de Deus que tem que falar. A Bíblia nos ensina que é para falar no nome de Jesus. O nome a ser glorificado e exaltado e clamado é o nome de Jesus, para que a divindade invisível atenda o nosso pedido na pessoa do Filho que se manifestou como homem nesta terra. Você está entendendo isso? É Jesus o nome a aclamar, a pregar, a louvar e a levar. É Jesus. Então há um só Deus e um só mediador. E esse Jesus, ele é mediador. Porque ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, quando disse ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai, porque Jesus estava ali mostrando que Deus estava ali com ele. O Pai estava com o Filho. E por isso que Jesus disse, ninguém vem. Jesus poderia dizer assim, ninguém vai. Mas Jesus disse, ninguém vem porque o Pai estava nele. Jesus disse, quem vê a mim vê o Pai. Aleluias. Então é preciso você entender isso. É Jesus Cristo. Olha, entre nós e Deus só existe um mediador. Jesus Cristo. Não existe outro. Conheça essa verdade para você ser livre do engano que são ensinados aí nas religiões. Agora, entre nós e Jesus não existe nenhum mediador, não. Eu vou dizer a você quem é o mediador. Não é a igreja. Não é o pastor. Não é nenhum líder religioso. O mediador
entre o pecador e Jesus é a pregação do Evangelho. Tá entendendo isso, irmão? O mediador, para você chegar a Jesus, não precisa de Maria, como ensina na Igreja Católica Apostólica Romana, que Maria que nos conduz a Cristo. Isso é uma mentira religiosa. Isso é uma mentira do inferno. E quem vive esse conceito está em condenação, porque não está indo no alvo certo e vai errar o alvo. A Bíblia diz que só há um mediador, é Jesus Cristo. E Jesus não disse a gente para ir a ninguém, nem a Pedro, nem a Paulo, nem tampouco a Maria para chegar a Ele. Ele disse, vinde a mim. João capítulo 5, versículo 24, Jesus disse, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. É ouvir a palavra. E a Bíblia diz, em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, entre nós e Jesus não tem nenhum mediador não, irmão. Não é pastor, não é igreja, é a palavra. É a pregação do Evangelho. Dá para entender isso aí? Glória a Jesus, que você precisa ser esclarecido. E eu creio que no seu coração, você está dizendo, realmente é verdade. Porque a palavra diz isso. Então hoje as pessoas estão sendo conduzidas ao contrário. Ah, tem que vir para a igreja para vir a Cristo. Tem que aceitar essa religião para vir a Cristo. Tem que fazer parte daqui para vir a Cristo. Não, é a palavra. O Evangelho, Jesus não mandou pregar dentro de igreja. Jesus disse, ide. Ide não é ficar em quatro paredes que nem hoje acontece. Hoje as pessoas só pregam o Evangelho dentro das paredes, repetindo a mesma ladainha para os crentes que já estão ali. Essa não é a obra que Deus quer. Deus ele quer que você que é crente, você que é a igreja. Você tem que pregar o Evangelho, tem que falar do plano de salvação de Deus, da graça salvadora de Deus, ao seu amigo na escola, ao seu amigo no trabalho, ao seu amigo na sua vizinhança, na rua. Não, tem gente que acha que fazer a obra de Deus, fazer a função do ministério da igreja é quando está na denominação, quando sai no domingo, quando sai na terça, na quarta, ou um dia que estabelece a igreja para sair. Não, você tem que falar o Evangelho a todos, porque quando você prega o Evangelho, você está fazendo com que as pessoas conheçam e ouçam a voz de Deus e cheguem a Cristo. Então é isso, irmãos, que eu quero levar para você. Qual é a vontade de Deus? Que você seja salvo, é uma escolha sua. Que você conheça a verdade, é uma escolha sua. E que você saiba que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. E que você seja sábio e conheça essa verdade e passe a viver essa verdade agora e para sempre. Em nome de Jesus, eu me despeço desta ministração, dessa exposição, desejando para você a graça do Senhor